Olá, paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Está entrando no ar o programa Escola Bíblica Dominical e queremos desde já agradecer o carinho da sua audiência e convidá-lo a estar conosco ao longo desta programação. Esse programa faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério São José dos Pinhais. Tem como pastor-presidente pastor Ival Teodoro da Silva. E o nosso desejo é que você que está sendo alcançado através desta programação seja abençoado, edificado através do mesmo. Nós estamos estudando o segundo trimestre de 2024 com uma temática geral, a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. A aula passada nós comentamos, estudamos a primeira aula falando sobre o início da caminhada. Naquela aula nós comentamos, inclusive essa aula está disponível no canal do YouTube para você poder assistir, acessar e assistir também. Nessa aula nós falamos sobre o sentido da caminhada com Cristo, explicamos isto, ensinamos a respeito da doutrina do novo nascimento, também foi enfatizado a importância do novo nascimento para a formação de quem inicia a caminhada cristã. Uma aula maravilhosa e hoje a lição de número 2, nós vamos estudar um tema também muito pertinente, a escolha entre a porta estreita e a porta larga. Essa lição, então, é de lição de número 2. E para comentar esta, nós temos aqui a presença, companheiro, né? Deu um start aí, mas agora sim, as oportunidades surgiram novamente aí de espaço para estar gravando. O evangelista César do Pilar, paz do Senhor, companheiro. Paz do Senhor, pastor Evalci, pastor Alan, é um prazer estar novamente com os irmãos aqui, para nós estudarmos uma lição tão maravilhosa como essa. Novamente, expresso a minha gratidão e alegria. Muito bem, nós ficamos felizes, né? Estar ali dirigente da de Libanópolis, né? Bela igreja, quase próximo ao pedágio, ali na D77, né? Exatamente. E também a presença do nosso coordenador geral da família do nosso campo, presbítero Alan Batista. Paz do Senhor, companheiro. Pastor você, paz do Senhor, pastor César. Cristo continue abençoando e mais uma vez estamos aqui para compartilharmos um pouco de um subsídio a mais para a sua aula no próximo domingo na Escola Dominical. Que bênção, nós louvamos a Jesus. A lição, né? A escolha entre a porta estreita e a porta larga. Nós vamos fazer uma analogia hoje sobre essas duas portas, pensar também no caminho, né? Vamos dar uma avaliada, analisar sobre essa importante temática. E deixo já aí a questão do confronto, né? Porque essa lição de hoje ela vai confrontar as pessoas que ouvem a mensagem do Evangelho, né? E a pergunta que vai nortear e que eu deixo para você já pensar é: estamos de fato trilhando um caminho apertado? Estamos de fato rumando a porta estreita? Então é essa a ideia que nós vamos pensar hoje de fundo. E eu quero convidar aqui o presbítero Alan para fazer a leitura do textuário, né, que é dessa lição, que é a escolha entre a porta estreita e a porta larga. Então, o textuário. Textuário: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Lucas, capítulo 13, versículo 24. A verdade prática, ela nos diz assim: a porta estreita não é uma opção, mas uma única alternativa disponível para o crente entrar no céu. Os objetivos da lição, peço ao evangelista César para ler. Vamos lá. Objetivos da lição: explicar a analogia da porta estreita e do caminho apertado do ponto de vista bíblico-teológico. Segundo, destacar que a decisão pela porta estreita requer uma vida de renúncia e disposição para enfrentar os desafios da caminhada cristã. E o terceiro e último ponto, apontar que a entrada pelo caminho estreito está baseada no arrependimento, confissão de pecados e um novo estilo de vida. Muito bem, nós vamos agora à leitura bíblica em classe, que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14, e também o capítulo 3, versículos 1 ao 10. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição,
e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E, vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: Temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Após a leitura bíblica, nós vamos já para o conteúdo da lição e o comentário com os nossos companheiros aqui, né, Alan e César. E pensando então nessa tão importante temática, porque a gente já fez o comentário na primeira gravação, na primeira aula, né, sobre esse caminho, né, que a CPAD trouxe através do escritor Osiel Gomes, né, entre o encontro com Cristo até a chegada ao céu. Então esse caminho entre, né, é que é o desafio para nós, né? Esse processo. Exatamente, é o processo, né? E hoje é um processo, assim, a lição de hoje me chamou muito a atenção, todo o conteúdo do trimestre, mas essa lição por causa dessas duas portas, né? E Jesus deixou claro ali, nós lemos, largo é um que leva à perdição, sim, e estreito é o outro. Nosso propósito é pontuar algumas razões que nos mostram que devemos escolher a porta estreita. E do ponto de vista bíblico, como entrar no caminho apertado, né? Então, se a gente pode usar um termo aqui hoje, o Alan é pregador aí, né, de 22, ele hoje vai estreitar, né? Mas vai estreitar no sentido bíblico da palavra aqui, porque o caminho e a porta é estreita, né? Verdade. E eu quero já começar com o Alan aqui, pensando nesse primeiro ponto que fala portas e caminhos. E o primeiro ponto ele vai falar, o primeiro ponto, subponto, e o segundo subponto, porque fala da porta estreita e do caminho apertado. Depois contigo fala sobre a porta larga, sim, e o caminho espaçoso. Mas, Alan, eu vou deixar para você comentar esses dois subpontos, porta estreita e caminho apertado. Bem, pastor, e você, queridos professores que nos acompanham, nós temos a grata satisfação de, nesse momento, poder entender o conteúdo, como já bem mencionado pelo senhor, e por todos aqueles que podem nos acompanhar. A lição nos traz essa simbologia e nos oferece essas duas possibilidades. Fala de uma porta e fala de um caminho. Dentro de uma ação pedagógica de Cristo, que ele sempre se utilizou, como, por exemplo, mesmo se utilizar de lições das parábolas, para trazer muitas vezes ensinamentos espirituais, aqui também ele se apropria de duas coisas bem comuns para a vida do ser humano. Uma que todo ser humano ele reside em uma casa, todo ser humano ele precisa passar por uma porta. Isso faz parte da vida de todos nós. A gente passa pelas portas dentro de uma instituição profissional, das nossas residências, das nossas igrejas. Como também, para chegar a cada instituição dessa, nós sempre temos caminhos a seguir, nós sempre temos caminhos a trilhar. E Cristo, ele traz para nós essas duas nomenclaturas, porta e caminho. Ao ponto, ao pé da letra, à luz da Bíblia Sagrada, nós vamos ver que o comentarista ele aplica para todos nós a existência de muitas portas ao longo da Bíblia Sagrada, desde o Antigo Testamento quanto ao Novo Testamento, quando as moradias ofereciam suas portas, os reinos com seus palácios, não é? Os muros que muitas vezes tinham em suas construções portas
para o acesso saindo do lado externo para o interno, ou mesmo saindo de dentro para fora. E é interessante observar que a história também nos apresenta que existiam até portas secretas, portas que traziam certas fugas dentro de momentos necessários. Isso à luz do contexto histórico, isso à luz dentro do contexto da existência do tempo medieval, dos tempos antigos da Bíblia Sagrada. No entanto, nós observamos que o próprio sábio Salomão, ele escreve isto no capítulo 15, versículo 24, e também, continuando nesse momento aqui do primeiro e segundo ponto, vai falar do caminho que é apertado. E aí nós vamos analisando o quê? Porta estreita, caminho também apertado, caminho que não tem um espaço largo para você poder ir de um lado para o outro ou fazer tipo um zigue-zague dentro de um caminho. A ideia aqui de trazer, dentro desta metáfora, é um caminho onde você trilha quase que pé a pé, um na frente do outro. É um caminho realmente estreito. E Cristo ele se utiliza dessas nomenclaturas de porta e caminho. Deixe-me ser bem um pouco explicativo acerca disso, porque as verdades espirituais virão na continuidade da aplicação dentro dessa existência, dessa porta estreita e também do caminho apertado. E aí nós vemos que do caminho apertado, da linguagem que o próprio comentarista coloca aqui para nós, conforme Mateus capítulo 7, e ele vai falar que são caminhos, que são uma porta que oferece a condução para uma vida eterna. E não por acaso a palavra apertado vai estar aí, que vem desse verbo grego, tilibô, que significa prensar, como prensar uvas, espremer, pressionar com firmeza, caminho comprimido, contraído, metaforicamente até aborrecer, afligir, angustiar. Então esse é o caminho e essa é a porta estreita e o caminho apertado, ao qual Cristo vai trazer para nós. Dentro desse ensinamento, o caminho a seguir por todos aqueles que desejam serem seus servos e andar e trilhar pelos ensinamentos que ele deixou para todos nós. Maravilha. Glória seja dada ao nome de Jesus, né? Você citou Provérbios 15, 24, está aí na lição, né? Sim. E o 15, 24 diz que para o entendido o caminho da vida leva para cima. E para que ele se desvie do inferno é embaixo. É embaixo. É verdade. Olha, então forte. O caminho para cima é o caminho que Jesus falou, mas ele é estreito. Ele é apertado. Observe que ele espreme. E espreme o quê? Nós trataremos na sequência. Mas só para você ficar já com um gostinho, espreme nosso ego, espreme o nosso egocentrismo, acaba muitas vezes com as nossas próprias razões que nos levam de encontro aos princípios e à palavra de Deus, que nos leva a um arrependimento e uma mudança de conduta de vida. Que maravilha, né? E Verdade. Jesus disse em João 10, 7, né? Eu sou a porta, né? Quando ele fala dos ouvintes. Então a porta é uma bênção. Então falamos aqui, né? Alan, ele comenta sobre a porta estreita e o caminho estreito, o caminho apertado, né? E agora eu vou com o César para a gente pensar então na porta larga e o caminho espaçoso, né? Jesus diz ali na leitura bíblica em classe em Mateus 7, né, que nesse caminho, nessa porta, muitos são os que entram por ela, né? Mas ele vai dizer depois porfiar para entrar pela porta estreita, né? Mas eu vou deixar contigo para falar sobre porta larga e caminho espaçoso. Muito bem, né? Comentado aí pelo presbítero Alan. Nós temos aqui, e não é de hoje, né, dentro da palavra de Deus, caminhos. O povo de Israel, ele sempre esteve a caminho, né? E também nós, como povo de Deus, estamos a caminho. E hoje todo ser humano que palmilha a terra, que está sobre essa terra ainda, com fôlego de vida, ele está caminhando para algum lugar, algum destino, né? E Jesus agora nos dá uma franca, né, e aberta escolha e decisão de qual o caminho nós vamos seguir. Muito bem comentado pelo presbítero Alan, nós tivemos agora aqui
a porta, ou melhor, né, o caminho estreito e a porta estreita, né, o caminho apertado e a porta estreita, e agora nós temos o contraponto, né, nessa questão em relação a essas dificuldades, vamos dizer assim. Porque Jesus ali nos diz que muitos são os que irão por ela. Porque o caminho, que é esse caminho, a porta larga e caminho espaçoso, é um caminho de facilidades. É um caminho de que, aquilo que o presbítero Alan comentou, em que eu estou em voga, né? Que eu faço as minhas vontades, os meus desejos, e diferentemente de um caminho apertado, pense que você está numa trilha, pense que você saiu num final de semana e você vai escolher duas rotas. Você tem uma trilha, né, um caminho um pouco mais apertado, né, com um pouco mais de selvagem, na natureza mais próxima a você, com um pouco mais de pedras, né, um pouco mais difícil o acesso, e ao lado desse caminho estreito você tem um caminho mais amplo, mais tranquilo, mais largo. Naturalmente falando, nós escolheríamos o caminho mais fácil, mas nós temos aqui o contraponto do Evangelho, porque Jesus traz para nós um evangelho que vai contra, não vai a favor daquilo que o mundo prega, daquilo que os princípios mundanos têm para oferecer, né? Tem um texto interessante em Jeremias 21 falando que sempre nós estivemos envolvidos em caminhos. Você vai lá para o povo no deserto, você vê eles caminhando inclusive por 40 anos, você vê eles atravessando rios, sempre então a caminho. Quando Paulo persegue Jesus, Jesus fala, você me persegue, mas não perseguia exatamente o nosso Cristo, perseguiam as pessoas que caminhavam, né? Então é interessante porque a nossa vida está voltada, de alguma forma, por esse caminho, e como o pastor Evalcir comentou aqui, nós vamos a um destino, mas precisamos então percorrer um caminho até chegarmos a um destino, né, X ou Y, né, conforme o desejo de cada um. Lá em Jeremias 21:8, nós vamos ter um texto bem interessante que vai falar ali do cerco de Israel e que o próprio Deus já havia decretado ali uma punição ao seu povo, ou melhor, né, uma exortação ao seu povo através do cativeiro babilônico. E o cerco se aperta e Jeremias agora vai profetizar, vai falar ali ao seu povo, dizendo assim, a este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho de ti, diante de vós, melhor dizendo, um caminho da vida e o caminho da morte. Então, nessa situação, nós vemos aqui já uma decisão posta, uma escolha que havia de ser tomada. O caminho espaçoso, como eu mencionei, vai falar aí dessas facilidades. Outro texto interessante também, porque quando falamos de caminho, falamos de escolhas, né? Porque esse caminho vai falar do meu comportamento, da minha atitude, da minha maneira de ser. Quem está caminhando pelo caminho espaçoso está caminhando conforme o curso deste mundo, né? Isso tem que ficar bem claro, porque nós estamos trazendo um contraponto aqui. Olha o outro livro interessante, Deuteronômio 30:19, vai falar também uma citação do próprio Deus lá, próximos a ele conquistar ali a terra prometida, o próprio Deus vai dizer assim, os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhei, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. De novo aqui, caso de escolha. O próprio Deus, né, ofertando isso, a bênção ao ser humano, a vida ao ser humano. O que nós precisamos deixar muito claro é que as escolhas são nossas. O convite está feito, né? As trilhas estão aqui bem delineadas. Uma conduzindo à eternidade com Deus e uma a uma eternidade sem Ele. Então, cabe a nós escolhermos, né? Tem mais algumas coisas que eu gostaria de comentar mais rapidamente, como também algumas denominações hoje, algumas igrejas pseudo-evangélicas estão trazendo um cristianismo do caminho largo, né? Um cristianismo de facilidades, como o presbítero Alan falou que sem renúncias, né? Sem você deixar nada de lado, porque pensa, né, os queridos que aqui estão, o pastor Evalcir e o presbítero Alan, você vai com uma bagagem, geralmente, quando você faz uma trilha. E nessa trilha, algumas coisas vão ter que ficar para trás.
É isso que o texto remete à questão do caminho, né, apertado, dificultoso ali, estreito, porque algumas coisas vão ter que ficar para trás, diferentemente do caminho espaçoso. Eu não preciso deixar nada para trás. Eu venho como estou, participo, tenho a minha vida ao meu bel prazer, busco inclusive isso, porque quem está caminhando pelo caminho espaçoso está vivendo ao seu bel prazer, fazendo as suas vontades, negando, rejeitando o Evangelho, rejeitando a Cristo, né? Através da natureza que se fala de um Deus criador, através da sua própria consciência que foi inserida pelo próprio Deus em nós, rejeitando de todas as formas o seu Criador. Então esse está caminhando realmente pelo caminho espaçoso, e o fim vai ser terrível, né? É um banimento, é a falta, ou melhor, a ausência da presença de Deus por toda a eternidade, e nós não desejamos isso para ninguém, né? Nem o próprio Deus, ele fala assim, que quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, né? Então deixamos aí de início, né, duas opções, né? Exato. Uma que é estreita, que conduz à vida, Exato. e uma que é espaçosa, que conduz à perdição. Não há meio termo. A escolha, ela é facultativa, porém Exato. a consequência da escolha é obrigatória. Né? Exatamente. A tua área é essa, né? As consequências vai ser dentro da responsabilidade de cada ser humano, né? Exatamente. Ninguém vai poder dizer, não, eu estou pagando por isso aqui, mas eu não sou responsável por isso. Não. A escolha é sua, o caminho é apresentado a todo ser humano. Ninguém poderá chegar naquele dia diante de Deus e dizer, Senhor, eu me perdi, estou na perdição eterna, mas eu não sabia que tinha um caminho estreito para andar. Não. Todos os seres humanos, eles têm a oportunidade de saber que Cristo oferece o caminho para o céu. Porém, esse caminho ele é estreito, vai requerer renúncias. E só para dar uma contribuição aqui e finalizar tudo isso, os ensinamentos de Cristo, eles são tão pontuais que, se nós observarmos, há um paralelo entre João, ali pelo capítulo 6, do versículo 50 em diante, aquele professor, 60 ali em diante, você vai observar que muitos discípulos abandonaram a Cristo. Muitos que o seguiam o deixou de seguir. Muitos olharam para ele e disseram, duro para nós é esse discurso. Quem pode andar por esses caminhos? E quando você traz para Mateus, capítulo, por exemplo, 5, que começa ali o Sermão do Monte, que vai se estender até o capítulo 7, você vai ver muitos ensinamentos da vida prática cristã. Não é da teoria, é da praticidade. Aonde o Senhor vai tratar justamente sobre as necessidades inerentes para percorrermos por esse caminho, qual comentaremos nos outros capítulos da lição. Maravilha. Pensamos então em portas e caminhos, que é o ponto 1. E o ponto 2 vai falar por que entrar pela porta estreita é difícil. E começa no subponto 1. Uma porta aberta, porém difícil. A porta para a entrada na pátria celestial está aberta, porém há muitos impedimentos para que a alma humana atravesse. O egoísmo, o ego, o infiltrado, a idolatria, dentre tantas outras situações. E Paulo, em Gálatas 5:20, né, ele vai elencar, né, 5:20 e 21, as obras da carne. Né? Exatamente. Mas assim, é muito interessante olhar para isso, porque já foi comentado no primeiro ponto, né? O caminho largo, o evangelho da facilidade, o evangelho sem renúncia. Sem cruz, o evangelho sem cruz que a gente ouve muito, né? Gálatas 2:20, eu gosto muito desse texto, que Paulo vai dizer, eu estou crucificado com Cristo, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Né? Quer dizer, então essas pontuações bíblicas, eu destaquei aqui Mateus 16:24-26, né, que também muito importante. Dá para se pensar em Lucas e Marcos também, né? Sim. Quando Jesus vai dizer, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cruz todo cruz dia. Gosto de Lucas porque é cruz todos os dias. É o único dos evangelistas que menciona todos os dias. E aí ele vai continuar dizendo, porque todo aquele que quiser salvar a sua vida vai perder. Sim. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim vai achar. Exatamente. Pois que aproveitou em ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma, o que dará o homem em recompensa da sua alma? Então, assim, é muito interessante pensar e olhar para isso, porque o caminho está aí, né, como está colocado, uma porta aberta, porém difícil. Por quê? Porque ela exige renúncia.
ela exige uma disposição em querer. E é o que hoje, na sociedade atual, as pessoas menos querem. É dispor, deixar de lado, né? Não tem neutralidade. As pessoas, querido professor e alunos, os irmãos que nos assistem e amigos, é necessário entender que não existe neutralidade. Não tomar uma posição já é tomar uma posição. Achar que não está caminhando com Cristo e não estar caminhando com ninguém é um grande engano. E é o engano do próprio adversário que cega as pessoas. Não, eu sou uma ótima pessoa, sou um bom pagador das minhas contas, né? Sou uma pessoa de respeito na minha vizinhança, mas eu não estou ainda trilhando ou caminhando baseado nessas boas obras sem Cristo, não estou ainda trilhando o caminho apertado para chegar então à salvação eterna. É interessante, é importante dizer, né? Aquele exemplo que ele diz, o muro, né? Tem muitas pessoas que estão em cima do muro, mas o muro não é, né? O muro é do adversário, o muro já está na jurisdição do adversário, né? Já gerou dúvida. Já gerou dúvida. Então é muito interessante pensar nisso. Paulo ele vai trazer, porque o texto aqui ele vai falar, né? Contudo, o Senhor nos ensinou para tomar o caminho do céu, é preciso negar a si mesmo, deixar morrer o que somos para viver uma vida em Cristo, conforme o texto que nós lemos de Mateus, né? E essa vida com ele, a fim de que resulte uma gloriosa e progressiva e indizível, né? É uma vida maravilhosa. E Paulo ele vai elencar, eu falei da obra da carne, que é quem está no caminho largo, mas no caminho estreito a gente produz o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, quando Paulo ele vai concluir, ele vai dizer, contra essas coisas não há lei, no 23, quer dizer, não existe nada que condene frutificar no Espírito. E aí ele vai dizer no 24, os que são de Cristo crucificaram com a carne com suas paixões e concupiscência. Ou seja, quem está nesse caminho difícil, de renúncia, a gente fala caminho difícil, dá a impressão de dar medo, né? Não, caminho parece de que é um renúncia. peso, mas não é isso, né? Cristo está com ele, né? Então não dá para pensar no peso, porque senão fica assustador, né? Exato. É porque com Cristo, na verdade, ele fala, lança sobre mim, né? Vocês que estão cansados, lancem sobre mim os vossos pesos, as vossas ansiedades. Estar neste caminho é estar em um caminho que você está sendo auxiliado a caminhar. Você tem ajuda, né? Do Espírito Santo. Todo novo convertido recebe a Cristo como Senhor e tem aí o auxílio desse ajudador. É o convite universal de Cristo. Vinde a mim todos que estão cansados e afadigados, que eu vos aliviarei. Então, assim, quem está nesse caminho, por mais que exige, eu glorifico a Jesus, porque há muitos que estão nos assistindo que trilham por esse caminho, né? A igreja do Senhor Jesus, ela caminha nessa trilha, né? Nesse caminho apertado, né? E ela vai por aí. Mas sempre pensando... que é um pedido, não há meio termo, não há segunda opção. Ou vai por um ou vai por outro. Não tem uma terceira via como na política, né? Na política estava vendo aí uma terceira via, mas aqui no Evangelho não tem. O Evangelho de Cristo é perfeito. Né? O segundo subponto, eu vou contigo agora, evangelista César, as oportunidades da porta larga são atraentes. Né? Então veja só, há uma porta aberta, porém difícil, que é a porta estreita. Exato. E a larga, ela é atraente, né? Um pouquinho antes de entrar nisso, eu ouvi um comentarista falando que essa ideia da porta larga entra muito na questão da queda, do pecado. O pecado nos inclina, né? O ser humano, ele quer sempre mais, né? Ele quer sempre mais, ele quer ser competitivo, ele quer estar... Não é que isso é errado ser competitivo, mas no reino de Deus as regras são diferentes. Né? Já diria o evangelho de ponta cabeça, né? De ponta cabeça no sentido que vai contra, né? Exatamente. O reino de Deus, para você subir, você tem que descer. Então, tem todas essas ideias, né? Mas vamos falar, então, sobre esse subponto 2, as oportunidades da porta larga que são atraentes. É interessante porque essa palavra atraente traz a nossa ideia, ou traz a sua ideia, talvez até uma mulher, para nós homens, né? Na mente humana, na mente do homem, vamos dizer assim, trazendo a ideia de uma sedução. Então, é um caminho sedutor. É um caminho atraente. Você vai lembrar comigo que lá no Jardim do Éden, quando Eva, né, aqui nós não queremos culpar ninguém, mas quando Eva vai comer do fruto, algo antes acontece. Bom para os olhos, aquilo foi atraente a Eva e aquilo levou ela então ao pecado, à queda e trazendo seu marido junto aí nessa grande dificuldade. Então, esse caminho, essas oportunidades da porta larga são exatamente isso. São situações que se geram como pratos que são
deliciosos, que a primeiro modo parecem muito bons, talvez estar numa balada, passar uma noite toda com os amigos, bebendo um pouco, se divertindo um pouco, inicialmente pareça isso que vai preencher um vazio aí existencial, mas logo em seguida vai voltar aquele buraco porque foi preenchido temporariamente. Então quem está no caminho, nessa oportunidade de porta larga, ele está vivendo esta vida. E aqui, queridos, nós temos alguns exemplos lá, se você quiser abrir comigo sua Bíblia, em 2 Timóteo 3 e 4, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 4, inclusive aqui nós temos umas das 3 listas aí, uma lista daqueles devassos, efeminados, adúlteros e assim por diante. Nós temos mais ou menos 3 listas na Bíblia aí, 1 Coríntios 6, 9 ao 10, 2 Timóteo 3, do 1 ao 5, e também temos Gálatas 5, 19 ao 21, que o pastor Evalcir aqui comentou também, que são aqui os pontos negativos, ou sejam, aqueles que estão caminhando na porta larga, você vai fazer a leitura na sua casa. Estão vivendo desta forma, praticando o que esses textos nos dizem. Mas vamos ler o versículo de número 4 apenas. Traidores, do capítulo de Timóteo, capítulo 3, versículo 4. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Aqui nós trazemos até o hedonismo, que é o amor ao prazer exacerbado. Então, as pessoas que estão se fazendo ou fazendo uso dessas oportunidades estão caminhando dentro desse quesito aqui, amando os prazeres, E a Bíblia vai dizer em Tiago que a amizade com o mundo é inimiga contra Deus. Então, existe aí uma grande dificuldade. Se a pessoa fala, eu acredito em Deus, como nós muitas vezes perguntamos às pessoas, você tem alguma fé? Você professa alguma fé? Não, eu acredito em Deus. Então saiba que se é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o único Deus, Ele preza por princípios. Então não apenas acreditar é o bastante, mas praticar os princípios que por Ele são apontados. E aí eu vou finalizar aqui a minha fala, mas olha, as fake igrejas, eu coloquei aqui, me perdoem aí os queridos, mas fake news está muito em alta, agora diminuiu um pouco, mas as fake igrejas que querem atrair as massas também têm apresentado um caminho sem renúncia, um caminho que nada da bagagem mundana de pecado fica para trás, mas pode ser trazida junto. Venha como está e se mantenha como está. Hoje nós temos visto as portas sendo abertas como se querendo atingir uma clientela e não mais esse objetivo de nós sermos transformados. Eu sempre falo na igreja que existe o crente reformado e o crente transformado. O reformado é aquele que você passa uma bela de uma tinta, dá uma boa aparência. Inclusive aqui no versículo número 5 do próprio Timóteo 3, olha aqui, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Tem muitos que têm uma aparência de crente, de cristão, mas estão caminhando pelo caminho, ou absorvendo essas oportunidades da porta larga. Claro que isso é válido tanto para cristãos, ou cristãos nominais, como para não crentes. O não crente, ele está totalmente direcionado, e fazendo uso dessas oportunidades aqui. Muito bem. Pensamos então nessa porta aberta, estreita, difícil. Sim. E essas oportunidades da porta larga que são atraentes, sedutoras. Agora, Alan, contigo aqui, eu acho que você tem muita experiência de clínica aí, O porquê das exigências, de andar nessa contramão, que a própria lição traz aqui, esse ponto traz, Por que de andar na contramão, então, de tudo isso, sendo que, vamos dizer assim, a Bíblia ela é clara, mas o sistema ele não quer aceitar isso, 2 Coríntios 5,17, vai nos dizer que os que estão em Cristo, nova criatura as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo, Então, por que viver essa exigência, então? Qual a razão dessa exigência? Pastor Evalcir, queridos professores que nos acompanham, vamos trazer algumas luzes para melhorar um pouco nosso entendimento dentro de algumas coisas que a gente vive na vida natural. Querido professor, querido aluno e querido amigo que nos acompanham, na vida em que trilhamos, existem ordens e exigências no trânsito?
Claro que sim. Existem ordens e exigências para nós podermos entrar em um fórum de justiça? Sim. Existem normas, existem exigências que nos modelam e nos orientam em vida. Por exemplo, até dentro mesmo de um sistema bancário, quando nós precisamos entrar lá para fazer um serviço, nós temos exigências para podermos sermos atendidos ou não. Então, enfim, eu poderia citar aqui várias outras experiências da nossa vida do cotidiano que nós temos como normas e exigências para nós podermos andar, entrar, permanecer, sair. Nada podemos fazer de qualquer forma. E uma sociedade que, no seu âmbito social natural, que ela não tem normas e exigência, ela pratica a anarquia, ela vive sem moralidades. Dentro agora do conceito pedagógico de Cristo, que nos apresenta caminhos estreitos, portas apertadas, e que traz para todos nós também mostrando caminhos largos, aonde nós podemos ver, dentro de um mundo não apenas de hoje, egocentrismo, ego inflado, não é? Egoísmos, idolatrias, não é um capricho da humanidade apenas do hoje. Isso sempre existiu. Porém, estamos vivendo hoje, então vamos falar do hoje. Hoje nós vemos pessoas que têm os seus egos inflamados. Por exemplo, a vida é minha, eu mando em mim mesmo. Só que para o novo convertido em Cristo, a pessoa que nasceu de novo e professa Cristo como seu Senhor e Salvador, ele agora vai ter uma nova trajetória de vida. Ele não deve viver mais conforme o que o mundo ensina que ele deve viver. O apóstolo Paulo, ele instrui a igreja de Éfeso, de Gálatas e de tantas outras doutrinas que embasam a nossa fé cristã, e ele fala sobre muitos comportamentos em que aquela pessoa que está em Cristo não deve ter mais na sua vida. Ora, imagine bem, na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10, ele diz: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Paulo instrui a igreja de Éfeso e diz: olha, aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Então, agora que nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós temos agora uma trajetória. Eu não vivo mais segundo as minhas próprias vontades, e nem devo, porque agora eu tenho um mapa, eu tenho agora o Didaquê, que é a Bíblia Sagrada, que me ensina o caminho do céu. Você imagina, a pessoa diz que serve a Deus, mas é um ladrão. A pessoa diz que serve a Deus, mas vive no ato de adultério. A pessoa diz que serve a Deus, mas vive mentindo. A pessoa diz que serve a Deus, mas hoje está na igreja, amanhã está numa balada. Hoje está tomando ceia, amanhã está tomando uma bebida alcoólica. A pessoa diz que serve a Deus, mas tem um pé dentro da igreja de um jeito e vive uma vida de maneira que desabona a sua conduta de um cristão. E até o próprio mundo, ele olha para nós e ele diz: você realmente é um crente. Ou quando eu não testemunho, o mundo também me rejeita. Quantas vezes eu já ouvi algumas pessoas que não servem a Cristo e que não vêm à igreja dizer: se for para eu ser crente igual fulano de tal, eu prefiro não ser. Então, o caminho é estreito, são exigências. E nós não podemos cair no engodo, como mencionado aqui pelo pastor César, os pseudo-evangelhos, as pseudo-igrejas, que até hoje, no meio mesmo do movimento evangélico cristão, nós sofremos ataques e bombardeios sobre essas facilidades de portas abertas. Nós temos visto hoje em todas as igrejas, todas as igrejas, pessoas que têm aberto mão dos verdadeiros ensinamentos, pessoas que querem uma igreja lotada de pessoas, com oba-oba e tapinha nas costas, mas que a gente não prega mais esse caminho dessa jornada cristã, que diz: ei, você agora serve ao Senhor, você não é mais do mundo, você não deve mais fazer o que o mundo faz.
Olha os ensinamentos de Cristo. E aí, muitas pessoas acham ruim. Não, mas Jesus é amor. Claro que é amor. Mas ele também é justiça. E eu quero acreditar que você entende, que você sabe o que é certo e o que é errado. João capítulo 3, versículo 19, o evangelista deixou assim para nós. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Cristo é a luz, Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida. Porém, para nós seguirmos o caminho estreito, alcançarmos o céu, existem exigências. E eu não posso mais, como já bem mencionado pelo pastor Evalci aqui, o que o apóstolo Paulo diz, não vivo mais eu. É uma vida de renúncia. O pastor César falou que o evangelista Lucas diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz de cada dia. É todo dia uma renúncia. É todo dia o pecado vem à porta e a gente precisa identificar, é pecado, eu vou desagradar o meu Deus, então eu preciso renunciar. Então, essas exigências são justas, são necessárias. Porque você já imaginou, Cristo sofreu tanto para nos oferecer a salvação, e eu não oferecer, e eu não me sacrificar em nada para me tornar, não é, merecedor dessa salvação proposta? A salvação é pela graça, a graça é um favor não merecido. Mas já imaginou? Tem pessoas que pagam um preço tão grande. Você acha justo? Um filho que é tão obediente, faz tudo que o pai pede, mas tem um outro que é desobediente, nunca liga, nunca obedece, sempre vira as costas. Quem é digno? Quem é merecedor de ser abençoado e de alcançar coisas melhores? O desobediente ou o obediente? Essa é uma pergunta que eu deixo para você responder. Você vai dizer, aquele que obedece. Quem é o colaborador em uma empresa que muitas vezes ele alcança e galga posições melhores? É aquele que falta, aquele que desobedece às normas, ou é aquele que sempre está pontual e que é obediente aos seus superiores? Pense nisso. Então, queridos, nós temos exigências e são razões, sim. Para nós chegarmos ao céu, não chegaremos de todo jeito. É preciso que todos nós que temos cargos na igreja, que somos membros da igreja, membros do corpo de Cristo, que conhecemos a palavra de Deus, entendamos que o caminho para o céu é estreito. E esse caminho estreito é aquele que nos traz renúncias. O comentarista da lição coloca aqui, a porta estreita é o caminho apertado. Requerem uma transformação interior, não é? Aqui fala de nosso interior, sim, que pede uma decisão pessoal e uma disposição de seguir na contramão da maioria. O que é que a maioria quer hoje? Shows. O que é que a maioria quer hoje? Desvalorizar o sagrado, desvalorizar aquilo que é santo, não é? Nós estamos vivendo hoje bombardeios de sistemas montados que a ideia é tirar a mentalidade do pastor para uma celebridade, tirar a responsabilidade do membro de uma igreja para implantar na mentalidade das pessoas que eles são apenas sócios de um clube. Tirar da mentalidade das pessoas que o pastor é aquele homem que corrige e agora ele tem que ter apenas um líder que passa a mão por cima deles, que aplaude, e assim muitas igrejas estão aderindo a sistemas assim, fáceis, para oferecer um evangelho fácil. Porém, querido professor, a lição traz para nós com base bíblica, com base irrefutável, e nós não podemos deixar de falar a verdade. Jesus ama a todos, é possível irmos ao céu, porém é necessário termos a observação, as exigências que me levam ao céu. Pecar, todos nós estamos sujeitos ao pecado e ao erro, porém, que nós possamos estar sempre com a nossa mente aberta e sensível à voz do Espírito Santo de Deus, para que a gente entenda o que é certo e o que é errado, o que é luz, o que é trevas, o que é caminho espaçoso e o que é caminho apertado, e termos renúncia na nossa vida para alcançarmos a salvação proposta. Então, a exigência é porque tudo que é bem organizado exige e tem regras, né? Tem regras. Isso é importante, né? Glória a Deus por isso. Estamos, então, nessa lição de número 2, a porta estreita, ou escolha entre a porta estreita e a porta larga. Pensamos aí no primeiro ponto, portas e caminhos. Nesse segundo ponto, por que entrar por essa porta estreita é tão difícil? E agora nós vamos para o ponto 3, entrando pela porta e pelo caminho do céu, né? Olha que coisa maravilhosa que nos traz aqui. E o primeiro ponto eu vou voltar ao Alan, depois o segundo vou com o César.
Mas nesse primeiro vai falar do arrependimento de pecados, né? Eu até destaquei aqui Romanos 2, 12, 2, a parte A, que ele vai dizer, e não sede conformados com esse mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, né? Então, o arrependimento é mudança de mente, né? De coração e de mente, a palavra no original, né? Mudança de coração e de mente. É uma metanoia, né? Essa transformação. Não é remorso, né? Então, vou deixar contigo, Alan, para você comentar novamente, na sequência, aí, sobre arrependimento de pecado. Eu até anotei aqui no nosso subsídio que o que acontece. Existe diferença entre remorso e arrependimento. Por favor, me empreste seu entendimento, seu tempo aqui agora. O remorso é quando a pessoa sofre pelas consequências dos seus atos errados. A Bíblia diz que Esaú, ele chorou, mas Deus não encontrou nele arrependimento. Ele chorou pelas consequências da perda das bênçãos inerentes à primogenitura. Mas ele não chorou, ele não lamentou, ele não se arrependeu, por ele nunca ter valorizado as coisas espirituais da vida que Deus tinha estabelecido para o primogênito. Então, remorso é quando a pessoa ela chora pelas consequências do erro cometido. E arrependimento é quando a pessoa lamenta, chora pelo ato que cometeu. Porque ele entende que se ele não tivesse cometido aquele ato, ele não estaria amargando as consequências duras e cruéis, não é? Então, arrependimento é mudança de vida. Arrependimento é nós estarmos caminhando por um lado e, de repente, a gente escuta um aviso, entende o aviso, aceita o aviso e dá meia volta para ir por outro caminho. Então, João Batista, ele é uma figura no Novo Testamento central de trazer essa mensagem. Porém, muitas pessoas acham que arrependimento é uma coisa apenas mencionada no Novo Testamento, mas não. A Bíblia Sagrada ela está repleta, desde a Antiga Aliança, a Nova Aliança, de exigências que para as pessoas alcançarem a bênção, o livramento, a vida, elas necessitaram enfrentar, terem decisões na sua vida que as levassem ao arrependimento. Então, de uma forma bem prática e aplicada, arrependimento, trazendo para o nosso momento aqui agora, que você pode, professor, comentar na sua sala de aula, é o irmão que é membro da igreja, a irmã, o jovem, aqueles que de repente cometem um deslize, que fere as doutrinas fundamentais da igreja ao qual ele é membro, não é? Inclusive, isso era uma coisa que nós víamos muito antigamente, no ato mesmo da profissão de fé, após o discipulado que o novo convertido passava, que ele tinha ali suas aulas de discipulado, que ele aprendia o que era responsabilidade de se tornar um membro da igreja, não é? Hoje, lamentavelmente, em muitos lugares, parece que descer ao tanque batismal é um ato apenas de alegria e de festividade, não é? Mas é um compromisso muito grande. Inclusive, o próprio símbolo do batismo em águas é morrer para o mundo e viver para Deus, não é? Então, é uma confissão de fé pública. Porém, por mais que a gente se esforce, eu lembro que na minha profissão de fé, eu era bem jovem, eu tinha 14 anos de idade, eu lembro que o meu presbítero na época perguntou, jovem Alain, você já namora? Eu disse, ainda não. Mas você sabe que quando você for namorar, deve namorar uma moça da Igreja Evangélica Assembleia de Deus e não deve namorar nenhuma menina fora da igreja e nem de outros ministérios? Eu digo, sim, senhor. E se você tomar por esse caminho, você aceita que uma comissão vá à sua casa, que lhe chame para lhe aconselhar? Mas se você desejar permanecer contrário às orientações da igreja, você aceita ser disciplinado pela igreja? Era desse jeito que acontecia. Nós tínhamos uma responsabilidade em entender isto. Então, para se arrepender, é necessário reconhecer que errou, que pecou. E neste sentido aqui, o pregador, o profeta João Batista, é aquele que se levanta no meio de uma geração pecaminosa e diz, arrependei-vos, raça de víbora. Quem vos ensinou a fugir da ira futura de Deus? Há, irmãos, um julgamento futuro estabelecido e preparado por Deus para toda a humanidade.
A igreja também passará por um tribunal. O mundo também passará por um grande tribunal, por um trono branco. Então, queridos irmãos, arrependimento é algo que é necessário. Então, eu preciso ter isso na minha vida espiritual. Eu preciso ter essa sensibilidade. O que é que a minha igreja ensina? O que é pecado? O que eu faço que entristece o Espírito Santo de Deus? O que eu faço que eu firo os princípios da orientação, da diretriz, da organização dentro de onde eu estou? É quando muitas vezes a gente dá um passo, fala uma coisa, na hora o Espírito Santo de Deus fala na nossa mente. A gente dá meia volta, volta onde estava e me perdoe, me desculpe, eu falei errado, eu agi errado, eu preciso melhorar nisso aqui. Então, isso fala de arrependimento. O profeta Isaías falou sobre arrependimento. O profeta Jonas pregou sobre arrependimento. E uma nação inteira foi alcançada pela misericórdia de Deus. Então, queridos, o comentarista, o pastor Osiel Gomes, até diz aqui, por essa razão é importante ponderar que o arrependimento bíblico não é uma questão meramente emocional, mas uma disposição para mudar de ideia e um exercício que envolve o aspecto mental e moral do pecador, por meio da pregação e da aceitação do Evangelho, mediante a ação regeneradora do Espírito Santo, o pecador renuncia, não é? O pecador se arrepende, muda de direção e firma os seus caminhos, não é? Os seus passos no caminho estreito para poder passar pela porta apertada. Então, isso é arrependimento para todos nós que precisamos. E é interessante, precisamos nos arrepender dos nossos pecados, que possamos ter uma mente sensível à voz do Espírito Santo, porque somente Ele é que pode nos ajudar e a gente, através dele, reconhecer que precisamos nos arrepender. Amém, pastor? Eu pego esse gancho, né, dessa mente sensível, dessa sensibilidade ao Espírito Santo, para reconhecer. O segundo subponto fala, quem reconhece, ele vai confessar. Confessar. Né? Tem até a lição, traz aqui uma ideia de que quem trouxe isso foi João Batista, né? Sim. Então é João Batista que traz essa ideia. Então eu vou deixar contigo agora, Evangelista César, para comentar sobre o segundo subponto, a confissão dos pecados. O processo da confissão, e eles estão nesse mesmo bojo, né? Eles estão dentro desse mesmo processo. Ao arrependimento, né? Então, há um entendimento da sua falha, do seu erro, e o ser humano precisa chegar até esse ponto, porque sem arrependimento não há misericórdia. A misericórdia não consegue ser exercida sobre aquele que não é arrependido. Heresia? Não. Por quê? Vamos lá para João 3:30, e você vai ver lá que o próprio Senhor Jesus ele vai dizer assim, que aquele que tem o Filho, aquele que crê no Filho tem a vida, mas aquele que não crê, sobre ele paira a ira eterna. A ira de Deus está sobre ele. O amor de Deus é abrangente a toda a humanidade, mas muitas pessoas não se arrependerão dos seus pecados, não compreenderão ou não farão a escolha positiva em relação a Cristo. Tivemos a Páscoa agora, tivemos um momento religioso, né, da igreja, né, brasileira, de forma geral, a igreja romana, vamos dizer assim, né, os irmãos católicos aí, mas qual que é o foco de tudo isso? Até onde isso realmente se aprofunda em todas as pessoas que passaram por essa data nessa última sexta-feira? Essa é a pergunta. Talvez, né, creio que nos corações dos arrependidos realmente pesou isso, porque voltaram ao Calvário, voltaram à morte de Cristo, voltaram às tristezas que ele passou, aos sofrimentos que ele enfrentou, né, ao desprezo que ele teve que enfrentar também, o menosprezo. Os seus amigos lhe deixaram numa última hora, na hora mais difícil, depois de terem a sua confiança. Então, tudo isso nós precisamos entender, que está no coração de alguém que é confesso. O que é um confesso, né? Diante de um julgamento, existe um réu confesso e um réu não confesso. O réu confesso é aquele que vai falar ou vai declarar aquilo que sabe ou que crê ou que acredita. Então, se eu sou um réu confesso, o veredito já está dado. Porém, na palavra de Deus, não no sentido punitivo, mas no sentido positivo e abençoador, aquele que confessa, ou melhor, aquele que se arrepende, ele confessa os seus erros. Então, ele confessa os seus erros e automaticamente ele entende a sua falha e se arrepende. E muito bem colocado pelo presbítero Ala, aqui o psicólogo de primeira mão, né? Nós nem temos, né,
esse gabarito aqui, né? Mas estamos aqui aprendendo com ele também nesse momento de aula, né? Muito bom. E o que eu ia dizendo? Aqui o pecado, então, o remorso, ele gera morte, né? Nós vemos isso em Judas, pastor Evalcir. Judas foi o que levou Jesus à traição maior, que levou à crucificação, e ao final ele vai se enfocar, então, em um local, e onde ele pendura lá a sua corda, acaba se arrebentando, e a Bíblia fala que as suas vísceras ficam expostas. Ali houve um remorso. Ali não houve um arrependimento, diferente de Pedro, que também não esteve muito longe de uma traição, porque quando Jesus o pergunta, fala, quantas vezes você vai me negar? Não, Jesus, eu estarei contigo, eu vou até o fim, eu sou o seu melhor amigo, sou o seu braço direito, estarei contigo. E por 3 vezes indagado, e nós conhecemos bem a história, ele nega Jesus, e na passagem do alpendre, Jesus fita aquele olhar, pastor, eu fico pensando naquele olhar que Jesus lança sobre a vida de Pedro, ali ele realmente cai nesse sentido que o presbítero Alan fala, de um arrependimento profundo, de uma alma triste, de uma alma que entendeu a sua falha, o seu erro, de quem estava ao seu lado, quem fez, quem o chamou para aquela grande obra. Então, a confissão, ela é necessária para que o arrependimento aconteça. Sermão ali pregado por Pedro, logo em seguida, depois da cura do homem paralítico ali, a Formosa, nós vemos que ao final do sermão é dito, e agora o que nós fazemos? Mediante tudo isso, fomos confrontados, vimos o nosso erro, vimos a nossa falha, vocês mataram o Cristo, o apóstolo Pedro vai dizer, vocês mataram o autor da vida, e aí cai sobre eles aquele arrependimento de alma, e eles confessam, o que faz agora? Arrependei-vos dos vossos pecados. Então, mediante a palavra que vem, nós entendemos o pecado, confessamos, e é necessário, meus queridos, que haja a confissão. Em 1 João vai falar isto, 1 João capítulo 1 e versículo 9, como está na nossa revista, aquele que realmente fala, confessa o seu pecado, confessar é falar. Jesus, eu tenho essa falha aqui, eu tenho dificuldade nisso, a minha vida tem tomado esse caminho, mas eu confesso diante de ti, eu não quero isso sobre a minha vida, peço o seu sangue remidor nesse momento, e a Bíblia vai dizer que esse que faz isso alcança a misericórdia e os seus pecados são perdoados. Então, a confissão, eu marquei aqui, não é um rito religioso, mas sim uma ação sincera do coração em deixar de lado alguma prática, atitude ou comportamento que desagradou a Deus, pedindo perdão a Ele e não retornar à sua prática novamente. É uma ação sincera, o arrependimento. Que maravilha, né? Então, ele arrepende, ele confessa, faz a confissão dos pecados. Isso. E isso sendo de coração, o Exato. terceiro subponto completa, né? Exato. Ele produz frutos de arrependimento. Exatamente. No segundo subponto, Provérbios 28:3 eu destaquei aqui, porque ele vai dizer assim, o que encobre suas transgressões, ele nunca prosperará. Mas o que confessa e deixa, alcança misericórdia. Isso é lindo demais. Então, assim, mas é sinceridade. Sim. Então, adianta eu dizer, estou usando o termo aqui, que eu estou arrependido, confessei, abri o coração com o meu líder, por exemplo, sim. Mas eu continuo praticando as velhas obras, porque o que vai evidenciar o meu arrependimento é o fruto. Exato. E o fruto fala de caráter. Fala de caráter. O fruto demora, o fruto é um processo, é diferente do dom. O dom você recebe, o dom está sobre você, mas o caráter é uma formação. E quem se arrepende realmente demonstra isso, Esse caráter mais desenvolvido ou sendo desenvolvido. É um arrependimento sincero. Sincero, coração sincero. Então, nós temos que pensar nessa seriedade, porque a própria lição vai dizer, é uma nova forma de pensar, é uma nova forma de agir, é um novo estilo de vida. Exato. Eu não quero mais. Então, fica evidente, eu não preciso de falar, você que está nos assistindo, é importante aplicar isso, professor. Isso. Não há necessidade de falar, não, agora eu mudei. Sim. A minha vida vai demonstrar, através da frutificação, que houve mudança. Há um pensador que ele falou assim, pastor, pregue tanto com a sua vida, que se um dia for preciso, fale do Evangelho da Cruz, com a sua boca. Outra mensagem interessante, anônima, que eu também marquei, mudança de mente de um propósito que se tinha ou de algo que se fez.
Então, é exatamente isso que o pastor Evalcir mencionou lá atrás. A metanoia, a mudança, né, de mente, transformação. Realmente, e o exemplo arrasta, né? As palavras convencem, mas o exemplo, ele arrasta, né? E o comentarista, ele acrescenta aqui nessa parte que esses frutos de arrependimento, eles são justamente as características, a honestidade, Exato. misericórdia, respeito às autoridades, entre outras. Observe que uma pessoa que não serve a Deus, ela não tem essas características muitas vezes. A pessoa que não está temendo ao Senhor, que não tem uma nova vida em Cristo. E aqueles que dizem que trilham por esse caminho, essa jornada, precisa ter essas características na sua vida, não é? Vida de honestidade, de respeito, de misericórdia, dentre outras, né? E isso era uma prova de que a natureza da pessoa havia sido verdadeiramente transformada, mudada pelo Evangelho de Cristo. Eu já vi muitas pessoas testificarem de muitas pessoas que aceitaram a Cristo e eles dizem, rapaz, antigamente aquela pessoa era assim e era assim. Mas a cruz chegou, o Evangelho transformador chegou e mudou a vida da pessoa. E aquela pessoa que praticava tantas coisas antes, deixou de praticar e agora é uma nova criatura em Cristo Jesus e trilha por novos caminhos. E outra aplicação também para esse texto aqui, essa porção, é justamente isto. A pessoa já está na igreja, errou, cometeu alguma coisa que não devia, e aí vem essa aplicação, o qual o pastor Evalcir deixa para todos nós, aquele que confessa, eu pequei, eu errei, preciso melhorar de vida, e isso é importante, porque é para quem confessa e deixa que a misericórdia ela é aplicada. Então, que nós possamos, primeiro, ter uma consciência, uma mente voltada e submissa ao Espírito Santo de Deus e à palavra do Senhor, para que todos nós possamos ter sempre essa consciência, esse entendimento que somos dependentes, carentes das misericórdias do Senhor, e que a gente se esforce dia a dia, é a cruz de cada dia, a renúncia de cada dia, para que a gente possa alcançar a eternidade com Cristo Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Maravilha. César, algum Isso é bênção de Deus, né? Eu fico muito feliz. E o arrependimento, né? A conversão é diária, como nós vimos, né? Todos os dias precisamos nos levantar diante do Senhor, pedindo misericórdia, sabendo que nós não somos nada e Ele é tudo, e sem Ele nada nós podemos fazer. Então vamos caminhando para o céu em nome de Jesus. Eu fico com uma palavra que vou deixá-la de recomendação, que você usou no teu comentário, que é sensibilidade à voz do Espírito Santo. Eu acho muito forte isso daí, forte. E nós devemos, o tempo todo, estarmos sensíveis a essa voz, porque Ele vai estar lá. E isto porque, querido professor e todos que nos acompanham, pastor Evalcir, é um negócio muito sério para todos nós isto. No mundo em que estamos vivendo, muitas pessoas entenderem a realidade que o caminho para o céu é estreito e a porta é apertada, tem muitas pessoas que não têm entendido isso e é necessário entendermos, irmãos, que o mundo possa olhar para nossas vidas e dar testemunho de que nós somos luz neste mundo de trevas e sal neste mundo que está em degeneração. Que nós possamos levar a jornada da fé cristã com seriedade, que nós possamos, com o nosso testemunho, glorificar a Deus, que a gente possa ser bênção dentro da igreja onde estamos, não é? Para que a gente possa desfrutar de tudo aquilo que o Senhor Deus tem para nossas vidas. Que maravilha! Deus abençoe em nome de Amém. Jesus nossos companheiros. Eu fiz uma pergunta no início, né? Estamos de fato trilhando o caminho apertado? E a lição de hoje nos traz esse confronto da escolha entre a porta estreita e a porta larga, ou o caminho estreito e o caminho largo. Então fica isso aí. A Bíblia é o nosso manual, nós temos ela como referência, mas deixaram uma sugestão que foi deixada até na aula passada, o livro ou filme O Peregrino, né? John Burman, né? É isso, né? Eu assisti ele segunda-feira, por sinal, e é muito interessante olhar a ideia ali, eu achei maravilhoso e fiquei aqui, anotei até para recomendar. A conclusão diz assim, ó, na segunda parte, isso significa que precisamos renunciar aos nossos pensamentos, desejos, para que Cristo apareça. Isso é possível por meio de um verdadeiro arrependimento, confissão de pecados e a experiência do perdão. Nós louvamos a Deus pela sua vida que esteve conosco durante essa programação. Como eu citei no início, você pode acessar os nossos vídeos no nosso canal do YouTube, Escola Bíblica Dominical SJP, mas você também tem a opção de assistir essas programações pelo YouTube, pelo Facebook, pela TV Mão Amiga, né, no canal 524 da NET.
terças, durante a semana das 15 às 16 horas, esse programa também é exibido, né? Você tem essa opção, e deixar o convite para a próxima aula, que é a terceira aula desse segundo trimestre, que é o céu, o destino do cristão. Vamos falar sobre uma temática maravilhosa. E agora eu quero pedir ao Alan para nos despedir em oração. Soberano Deus, eterno graças, Pai, queremos Senhor. te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade. Glória a Deus. Te agradecemos pela vida do nosso pastor presidente, pastor Ivaldo Teodoro da Silva, Sim, meu Deus. por esse ministério em São José dos Pinhais, pela existência da TV Irmão Amiga, Sim, Senhor. Pai. E por todos os professores que compõem o corpo Glória de docente no campo em São José dos Pinhais, Te damos graças. pelo Brasil afora e pelo Glória a mundo. Deus. Aonde quer que essa programação chegue, Senhor. Abençoe esse lar e abençoe essa Sim, família. meu Deus, eu te Nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor nos tem dado, pela vida do pastor Evalci, pelo departamento de ensino do campo e por todos os Não companheiros peço, Pai. que compartilham, Senhor, desta mesa, para levar aos teus servos algum subsídio que possa ajudá-los na ministração de suas lições nas aulas da escola dominical. Muito obrigado por tudo que o Senhor nos concede, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. 2024, o ano da intimidade com Deus.